Definimos a seleção natural como o processo em que o indivíduo mais apto em determinado meio sobrevive, reproduz-se e passa suas características adiante para seus descendentes. É um processo importante para a evolução, tendo em vista que as características são mantidas e suas frequências são elevadas, levando inclusive ao surgimento de novas espécies. Existem três tipos de seleção natural. A seleção direcional é uma das formas mais simples de seleção natural. Ela seleciona um dos fenótipos extremos e é responsável pela maior parte das mudanças fenótipicas que ocorrem durante o processo evolutivo. Em uma espécie de peixe, há indivíduos pequenos, médios e grandes. Os peixes maiores são frequentemente pescados com o uso de redes. Assim sendo, os indivíduos pequenos apresentam vantagens sobre os outros já que não são capturados. Os pequenos possuem, então, maior chance de sobrevivência e reprodução, uma vez que são mais aptos às condições daquele momento, o que causa uma seleção direcional. Um exemplo real de seleção direcional pode ser observado ao analisar a seleção de bactérias resistentes. Mutações surgem ao acaso e aquelas que garantem proteção à bactéria contra o antibiótico acabam fazendo com que elas sejam selecionadas. Seleção estabilizadora. Seleção estabilizadora é o tipo mais comum de seleção natural nas populações atuais. Como o nome sugere, ela seleciona os organismos com fenótipo intermediário. Isso quer dizer que indivíduos muito fora da média são eliminados. Um exemplo de seleção estabilizadora ocorre em algumas regiões africanas, onde se observa a presença de um alelo recessivo que determina a anemia falciforme, uma doença relativamente grave. Apesar de grave, muitas pessoas apresentam o gene, entretanto em heterozigose. A permanência desse gene é importante porque confere proteção contra a malária, uma doença comum em certas regiões africanas. Nesse caso, portanto, a seleção natural privilegiou a permanência do gene em heterozigose, diminuindo a frequência do gene em homozigose. Seleção disruptiva. A seleção disruptiva é aquela em que os extremos são favorecidos e os organismos intermediários são eliminados. Um exemplo desse tipo de seleção pode ser observado em alguns tentilhões africanos que são adaptados a comer sementes. Eles variam em tamanho, grandes, médios e pequenos, mas as formas intermediárias são pouco observadas. Isso ocorre porque existem sementes que variam em dureza. Os tentilhões maiores conseguem alimentar-se de sementes duras e os menores alimentam-se de sementes macias. Seleção sexual. A seleção sexual, uma situação singular do mecanismo de seleção natural neodarwinista, representa a preferência por gêneros de algumas espécies, por exemplo a humana, determinadas aves, primatas, quelônios e anfíbios, na escolha do parceiro ou parceira com melhores características reprodutivas e pós-reprodutivas. Espécies com esse padrão de seleção utilizam variados mecanismos especializados de atração e conquista, sendo porte físico, a coloração da plumagem e penas, a sonorização, o exibicionismo, a exalação odorífera e o cuidado parental, onde cada um desses demonstra aptidão de procriação e transmissão genética. A especiação é o termo usado para referir-se à divisão de uma linhagem que produz duas ou mais espécies diferentes. De uma maneira resumida, podemos dizer que se trata do processo de surgimento de uma nova espécie, e o evento crucial para que isso aconteça é o isolamento reprodutivo. Esse isolamento reprodutivo impede o fluxo gênico, por isso, obedecendo ao conceito biológico de espécie, dizemos que uma nova espécie surge. Existem três tipos básicos de especiação. A especiação alopátrica diz respeito à especiação por isolamento geográfico. Nesse caso, temos uma barreira física ou uma grande distância que surge impedindo o contato entre indivíduos que anteriormente eram de uma mesma população. Essa separação faz com que os indivíduos sejam impedidos de acasalar-se, levando a uma diminuição do fluxo gênico. Por sofrerem pressões seletivas distintas, observam-se mudanças nesses organismos, além de poderem surgir mecanismos de isolamento reprodutivo, levando à especiação. Esse tipo de especiação é o modelo mais aceito para o surgimento de novas espécies de animais. A especiação simpátrica ocorre sem que haja separação geográfica. Nesse caso, duas populações coexistem no mesmo território, porém sem haver cruzamento entre os indivíduos das diferentes populações. Geralmente, logo no início, acontecem modificações que impedem o cruzamento, portanto ocorre um isolamento reprodutivo inicial. Na especiação parapátrica, verificam-se duas populações vivendo em áreas contíguas com diferenças ecológicas, sem a existência de nenhuma barreira geográfica. Pode-se perceber, nesse caso, uma região de contato em que há cruzamento, levando ao surgimento de indivíduos híbridos e à falta de intercruzamento nos extremos da população. A zona híbrida pode funcionar como uma barreira, impedindo o fluxo gênico entre as populações que estão se diferenciando.